Então, pessoal, mais uma vez aí, voltando para responder mais algumas perguntinhas, sem tantas delongas. Vamos compartilhar a tela 2. Tá aí. Então, pessoal, agora a gente vai saber por que a vitamina D3 está baixa na maior parte do mundo. O que vai alterar essa dosagem da vitamina D e qual é a melhor forma de medir a vitamina D. Sendo que a gente viu que, por exemplo, no fígado, 3 enzimas vão adicionar uma hidroxila ao carbono 25 da pré-vitamina D produzida na pele, virando 25 hidroxila vitamina D, né? Então, qual é a melhor forma de medir, sendo que há tanto tipo de vitamina D3 dentro do nosso corpo? Há o dehidrocolesterol, a pré-vitamina D, a provitamina D, a vitamina D inativa e a vitamina D ativa. Então, qual das melhores formas a gente pode usar para medir? Bem, pessoal, a 1-alfa-25 hidroxivitamina D3, ela tem a meia-vida muito curta. Ela, na verdade, tem a vida de 4 a 6 horas. Se a gente medir essa molécula, a gente não vai estar medindo aquelas também que são produzidas na pele. Não sei se eu cheguei a comentar nas aulas passadas. Na verdade, toda aquela tipo de reação ela é produzida na pele, depois ela vai para o fígado, depois ela vai para o rim. Mas o que acontece? Alguns estudos provaram que, mesmo em portadores de doença renal crônica, às vezes a vitamina D3 poderia estar alta. Então, ou seja, através disso, conseguiram provar que a vitamina D3 na própria pele vai conseguir ser convertida em 1,25-hidroxivitamina D ou calciferol, é a vitamina D3 ativa. Aqui no Brasil a gente não utiliza o nome calcitriol, porque o calcitriol é um fármaco. Naquele estudo até que se usa, né, que é calciferol. O calciferol, na verdade, ele também é produzido localmente, ou seja, todas as células têm a capacidade de produzir um pouquinho de vitamina D, não tanto quanto o rim. Mas se a gente fosse medir ela no rim, ou fosse medir a formativa no sangue, a gente ia perder toda aquela medida local, a gente não ia saber fidedignamente se essa medida ia estar certa. Então, por isso, não se pode medir a formativa da vitamina D. Mesmo quando há deficiência de cálcio, devido à ação do paratormônio, o corpo pode estar produzindo vitamina D3, tá certo? Além disso, o corpo pode estar produzindo vitamina D3, né? O corpo pode estar produzindo vitamina D3 por causa do paratormônio, mesmo em deficiência de cálcio. Então, assim, se a gente medir a pré-vitamina D, ou seja, nós não podemos garantir que ela está sendo convertida, né? Porque, aliás, quando ela é convertida de provitamina D3 para pré-vitamina D3, ela ainda precisa ser transformada no fígado e no rim. Então, assim, não há garantia de que ela estaria sendo convertida para a formativa, ou seja, dessa forma a gente também não ia ter uma medida fidedigna da vitamina D3. Já, por exemplo, se a gente for medir a 25-hidroxilase vitamina D3, ela possui uma meia-vida de 2 a 3 semanas, ou seja, se você for comparar a vitamina D3, que só tem uma semivida de 24 horas, a vitamina D3 ativa, que só tem uma vida de 4 a 6 horas, a 25-hidroxivitamina D3, ela vai ter 2 a 3 semanas de meia-vida, ou seja, a gente consegue medir ela e saber tem um intervalo de tempo maior para medir a vitamina D3. Por isso que a gente faz, por todos esses aspectos, que a gente mede no corpo é a 25-hidroxilase vitamina D3, certo? Além disso, ela é precursora de várias formas de vitamina D3, tanto nas células como nos rins. Ela é mais adequada para se medir. E a dosagem correta, vamos dizer, a gente não vai falar ainda atualmente o que se diz, mas vamos dizer que a dosagem correta fosse superior a 30 nanogramas por ml, vamos supor. No Brasil, simplesmente foi feito um estudo, que é o primeiro estudo que eu mostro aqui para vocês,
em praticamente todos os estados, a dosagem de vitamina D3 ela vai estar abaixo de 20, enquanto o correto seria 30, ela vai estar abaixo de 20 em praticamente todos os estados. Até mesmo cidades litorâneas como Recife, Salvador, ela estaria abaixo de 10, ou seja, um nível muito crítico. No Rio de Janeiro, que também é uma cidade litorânea, ela está um pouquinho mais elevada, mas ainda para o ideal, para que ela fosse uma vitamina D3 considerada saudável, anti-câncer, anti-doença imunológica, ela estaria ainda muito longe. Uma meta-análise que eu vou abrir aqui para vocês já já, mostrou ainda que em todo o país a vitamina D3 ela está muito, muito, muito abaixo do desejado, tá certo? Não só nas regiões sul e sudeste, onde elas estariam de 15,9 a 30, como também nas regiões norte e nordeste, elas também estariam com a média muito, muito baixa. Né? A gente vai mostrar aqui essa meta-análise, que é uma meta-análise que foi feita aqui no Brasil, vocês perceberam lá, né? A epidemiologia da vitamina D3 e a população e a deficiência da vitamina D3 na população brasileira. Aqui a gente encontra aquele gráfico em uma das últimas páginas do artigo, mas eu também vou anexar esse dado aí para vocês, tá certo? Aqui uma forma mais compreensível, lá em cidades litorâneas, ela vai estar praticamente no nível ali de 6, né? São os estudos que foram feitos, né? Foram feitos 6 estudos ali na região de Recife, na região ali de João Pessoa mais ou menos 3, ou seja, a maior parte dos estudos foi feita aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, e o gráfico ficou mais ou menos assim. O nível sérico de vitamina D3 em nanomol por litros, né? Ela ficou muito, muito abaixo do esperado, e a gente sabe que o Brasil, que é um país um país continental, que ele vai ter mais ou menos na latitude 6 ali até a 30 e pouco, 33. A gente não pode esperar, por exemplo, que uma pessoa que esteja aqui mais próximo da linha do Equador tenha a mesma vitamina D3 de uma pessoa que esteja lá para o Sudeste. E o que foi provado foi justamente isso. Quanto mais baixo a latitude, ou seja, quanto mais próximo, quanto mais longe do Equador, menos vitamina D3 haviam. E também havia uma correlação com o horário, ou seja, e com as estações do ano. Quanto menos sol, ou seja, quanto maior proteção de nuvem, quanto mais nublado, quanto mais poluição, menor a vitamina D3 também. Os fatores que influenciam a produção de vitamina D são muitos, 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 muitos. Latitude e clima, como eu já citei, obesidade, a vitamina D, a 25-hidroxivitamina D, ela é lipossolúvel, então quanto mais, inclusive a gente tem que, quando for falar do tratamento, a gente vai ver que quanto mais obeso a pessoa, mais vitamina D você tem que suplementar, ou mais área do corpo você tem que expor. A gente nunca orienta a pessoa a aumentar a quantidade de horas no sol, por diversos motivos. Eu não tenho medo do sol, muito pelo contrário, eu adoro o sol, mas por motivos científicos a gente não diz para a pessoa ficar mais tempo no sol. A gente diz para ela aumentar a área de exposição ao sol. Então, se você for suplementar, vocês vão ver que na obesidade você tem que suplementar até 2,5 vezes mais vitamina D do que numa pessoa que não é obesa, porque a 25-hidroxila tem uma afinidade pelas células de gordura, então ela fica meio que escondida, ela se esconde. Os fármacos e as doenças genéticas hoje prejudicam também a produção da vitamina D. Poluição, quanto maior a poluição ou a camada de ozônio, ou quanto o menor o grau da camada de ozônio, teve um estudo, mas isso aí não se considera mais tanto porque saiu de moda esse assunto da camada de ozônio. Algumas pessoas dizem que é mentira, mas a expressão da poluição, sim. Há muitos estudos mostrando que quanto mais poluído
é a cidade, mais os raios UVB vão ser bloqueados, então menos vitamina D a pessoa vai expressar. A idade, quanto mais velho a pessoa é, menos vitamina D ela produz. Isso é um motivo talvez ainda não tão explicado. Isso pode estar muito correlacionado também com o que a gente vai ver já já, a deficiência do magnésio, né? Que acaba gerando um ciclo vicioso. Os tipos de pele, pessoal, se sabe muito que quanto mais escura é a pele, ou seja, quanto mais ela aproxima do 5, menor é o incremento da vitamina D3. Ou seja, quanto mais branca é a pessoa, mais vitamina D ela produz. As barreiras que bloqueiam o raio UVB, a gente na verdade não dá tanta importância, mas todos vão bloquear o vidro, o acrílico, o plástico, a roupa. Então não adianta você estar dizendo que pega muito sol se todo dia você está dentro do carro, por exemplo, no trânsito. Aquilo ali há um bloqueio da vitamina D, dos raios UVB, então a deficiência da vitamina D. A proteção do sol, a gente também não costuma dar tanta importância, mas olha só, um protetor solar que tenha 30 de FPS, só um segundo, dá licença. Protetor solar que tenha 30 de FPS, ele vai diminuir a síntese da pré-vitamina D de 95% a 98%, ou seja, isso é absurdo. O tanto que você acha que está fazendo um giro e está fazendo um giral. Não sei se tem esse ditado aí onde vocês moram, mas se você sai querendo pegar sol achando que vai estar tomando vitamina D, esqueça. Até porque muitas pessoas, depois que tomam sol, elas tomam banho. É uma das coisas que a gente vai ver que é muito errado. Você não pode indicar para uma pessoa tomar sol e logo em seguida ir passar o sabonete, porque a pré-vitamina D, como eu disse, ela produz uma afinidade, toda a vitamina dela possui uma afinidade por gordura. Então, se você passa o sabonete, você tira aquela gordura que seria a pré-vitamina D do seu corpo. Então, você joga para o ralo. Então, a gente, quando toma sol, tem que indicar para os clientes, eles, se preferirem tomar sol do que suplementar a vitamina D, não lavarem as áreas expostas ao sol. Lavarem só a axila, virilha e ficar sem tomar banho pelo máximo de período possível. Há estudos que dizem que é 2 horas de absorção, há outros que dizem que é 6, há outros que dizem que é 12, e ainda não há um consenso sobre qual é o tempo de absorção da vitamina D na pele. Mas o máximo de tempo possível tem que ficar sem tomar banho. Esses estudos aqui, agora que a gente vai mostrar, são os mais surreais. Eu vou começar até aqui por baixo, eu acho. A inflamação. Simplesmente foi mostrado que quanto maior a inflamação intestinal, menor a produção de vitamina D3. Um estudo mostrou o que ocorre 3 horas após a ingestão de 2 muffins com salsicha e de hash brown. A gente não sabe muito o que é aqui, porque não existe esse tipo de lanche aqui. Mas os muffins com hash brown são, na verdade, esses tipos de frito aqui de milho e esse tipo de hambúrguer aqui que se vende num fast food, na verdade. Isso mostrou que 3 horas depois só, a NF-kappa-beta ela aumentou aqui, 150%, ou seja, a expressão do fator de necrose tumoral do NF-kappa-beta, que aquela célula imunológica que a gente acabou de ver nas aulas aí acima, por isso que a gente tem que ver isso aqui logo depois e assiste às aulas de imunidade, aumentou 150%, pessoal, 150%. Né? O aumento do estresse oxidativo foi medido através dessa espécie reativa de oxigênio, a ROS, né, que é um exame que se faz, ela também aumentou absurdamente, isso só por causa de uma má alimentação. Né? Também há esse estudo aí, para que vocês peguem a referência, vou só deixar aqui um segundo, quem quiser pegar a referência pode botar pausa aí e baixar, mas eu vou anexar todos esses estudos aqui que eu baixei da vitamina D para vocês, tá certo? Então, aqui está mostrando o aumento intracelular do NF-kappa-beta, né? E uma maior inflamação com as espécies reativas de oxigênio, simplesmente por causa da má alimentação, né, pessoal?
Isso aqui eu vou deixar para falar um pouquinho depois, com relação ao ferro, que a gente tem que entender um pouquinho da relação com o ferro. Dos alimentos ultraprocessados, simplesmente foi feito esse estudo aqui que eu vou abrir já já, que tem mais de 32.890 pessoas acima de 10 anos, que possuíam uma alimentação de processados com até 9% na alimentação do dia a dia, e de ultraprocessados de 21%, né? Houve uma redução quando as pessoas consumiam esses alimentos processados e ultraprocessados, havia uma redução do zinco, do magnésio e do selênio. E a gente sabe, pessoal, que o magnésio está correlacionado com várias expressões, principalmente a redução da CYP27B1, que vai fazer aquela conversão para 25-hidroxilase de vitamina D3. Ela vai participar, o magnésio vai participar diretamente da síntese da proteína que faz a ligação da vitamina D3 e vai reduzir a secreção do paratormônio, que por sua vez vai reduzir a síntese do calciferol, a vitamina D3 ativa, né? Ou seja, se ela reduz a secreção do paratormônio, reduz a síntese da vitamina D3. Então, acaba que a pessoa entra no ciclo vicioso. Quanto mais alimentos ultraprocessados, menos vitamina D3 também. E outro estudo mostrou que a alimentação à base de cereais integrais vai também diminuir a síntese de vitamina D3, provavelmente por causa da interrupção da circulação enterohepática, né? Esse estudo aqui, eu vou abrir ele para vocês e vou abrir o de alimentos processados também, tá certo? Quem quiser dar uma pausa, dá uma associada aí de alguma forma para ler depois. Também não acho que seja muito interessante, são estudos bem antigos, mas que mostram há quanto tempo a gente já sabe disso e não dava tanto valor, tá certo? Aquele estudo ali, só para vocês terem ideia, é de 83, da idade do meu irmão mais velho. O impacto dos ultraprocessados na dieta das pessoas aqui do Brasil. E tudo isso tem um certo tipo de explicação. O que vocês têm que saber é que quanto maior a alimentação à base de cereais integrais, quanto maior a alimentação à base de ultraprocessados, menos vitamina D3 a pessoa produz. E também quanto maior a inflamação intestinal, menos vitamina D3 as pessoas produzem. Eu não sei se eu entro nesse mérito aqui, porque eu acho que fica coisa demais. Acho que em um outro momento eu vou explicar o metabolismo do ferro, né? Mas para que se entenda direitinho essa relação da vitamina D3 com o ferro. Mas a gente sabe que a vitamina D3 ela reduz a inflamação, e quanto menos inflamação, mais a formação de interleucina 1 e interleucina 6, que aumentam a síntese dessa epsicidina. Mas isso aí a gente vai explicar mais para frente, acho que não precisa vocês saberem disso aqui agora não. Por hora, basta que vocês saibam que há vários e vários fatores que vão estar associados hoje a uma redução da vitamina D3, né? E a gente precisa saber explicar isso, porque já que a gente viu que a vitamina D3 é tão importante para a gente, é tão importante para o nosso corpo, que a gente precisa explicar isso para o paciente, a gente precisa dizer também que a alimentação vai aumentar. Se a gente pode dizer que o ultraprocessado diminui a vitamina D3, e a vitamina D3 é um hormônio anticâncer, na verdade a vitamina D3 ela é um hormônio. Então, como ela é um hormônio anticâncer, a gente pode associar dizendo que a alimentação pode provocar câncer. Não só de forma literal, como já foi provado. Alguns vídeos aí eu já falei, quem me acompanha nas redes sociais, eu já falei algumas vezes em algumas substâncias, como a acroleína, que são cancerígenas, altamente cancerígenas, que os alimentos embutidos são também altamente cancerígenos, tão cancerígenos como o tabaco, por exemplo, o cigarro. Então, assim, mais um motivo para vitamina D, para a queda da vitamina D que provoca câncer, e ela é
tudo isso é provocado por causa de uma má alimentação, mais um motivo para a gente se alimentar direito também, né? Como tem que ser. A gente vai falar agora, essa aula já está dando 20 minutos. Mas eu vou falar aí mais algumas coisinhas. A gente pode chegar até meia hora de aula para que ela não fique tão pesada. Certo? Como corrigir a deficiência de vitamina D? Né? Em 2012, uma reunião de especialistas na Polônia estabeleceu que o ideal é de 30 a 50 nanogramas por ml. E essa review de 2018, aqui ela também concordou com isso. Então, se você for... aqui, ó. Aqui é uma guideline, tá certo? Uma guideline, ela saiu em 2018, que foi publicada... 2016, desculpa. É uma guideline que saiu falando que os níveis de vitamina D, eles têm que estar lá, ó, de 30 a 50 nanogramas por decilitro. Isso daqui é o resumo, vocês não atentem para esse 20. Na verdade, ele chegou de 30 a 50, tá certo? Foi de 30 a 50 nanogramas por decilitro. Tá certo? Então, essa review, se você quiser, uma guideline, ou seja, uma reunião de especialistas, reuniu para falar que esse daqui era o ideal, era o nível de vitamina D3 ideal que se tinha que ter, né? E como é que a gente faz, pelo pessoal, para aumentar a quantidade de vitamina D3, se fosse por suplementar? Para cada 1000 UI que se ingere, a 25 hidroxilase vai aumentar de 6 a 10 nanogramas. A gente pode pegar essa relação de 1 para 10. Ou seja, por exemplo, se um paciente, está aqui um exemplo, o paciente tem 10 nanogramas por ml, né? A média de 30, que a gente acabou de dizer que a vitamina D ela tem que estar na faixa de 30 a 50. A média de 30 a 50, ou seja, o meio é 40. Então você pode pegar que o ideal é que ele esteja ali no meio, ou seja, 40 nanogramas por mililitro. Então, se o paciente está com 10, vamos dizer que o paciente está bem abaixo, hein? Está muito baixo, a vitamina D de 10 está horrível. Se tivesse 20, você ia fazer a média de 40 menos 20. Mas aqui no caso está 10. Então, você faz 40 menos 10, que dá igual a 30. Ou seja, você tem que subir 30 nanogramas por ml de vitamina D no sangue desse seu paciente. Se cada 1000 I vão subir 10, então aqui você precisa subir 30, então você precisa dar 3000 I de vitamina D para esse paciente, né, por pelo menos 3 meses. Significa que o paciente deve ingerir pelo menos 3000 I de vitamina D3 por 3 meses. Ou seja, se o paciente tivesse com 20 de vitamina D, você ia fazer a média, o normal é 40, 40 menos 20 dá 20. Então, você teria que aplicar 2.000 UI de vitamina D3 por dia. Na verdade, é essa a conta que se faz. E como eu tinha falado aqui, para obesos, esse número aumenta para 2,5 I por quilo de peso por 3 meses. Ou seja, no lugar de você indicar aqui só 1000 UI, você tinha que indicar 2.500 UI para cada quilo, para cada 10 unidades que você iria aumentar. Então, assim, acima de 2.000 UI, somente o médico pode prescrever. Mas você tem que saber pelo menos como indicar para o seu paciente. Se você vai mandar ele para um médico para que se passe esse tipo de vitamina D3, em casos de suplementação esportiva, de produtos naturais, se vende vitamina D3 lipossolúvel, na forma boa, né? Na forma que o nosso corpo consegue absorver. Então, assim, cabe a nós prescrevermos ou indicarmos a alguém que possa prescrever a vitamina D3. Tem que ser vitamina D3. Por que não, Raul, a vitamina D2? Porque a 25-hidroxilase ela possui uma menor afinidade por vitamina D2. A D2 ela tem uma meia-vida muito menor. A D3 ela vai aumentar a forma sérica de 25-hidroxilase 2 a 3 vezes mais que a vitamina D2, isso provado cientificamente.
E a 1,25 hidroxilase vitamina D2, olha aqui, não é D3, ela é mais facilmente inativada, ou seja, ela ia virar uma coisa mais instável dentro do nosso corpo, ia ter menos afinidade, ou seja, ia ter menos resposta, certo? Além disso, a mesma 1,25 hidroxilase, ela vai se ligar menos ao VDR, que é um tipo de receptor, aquele receptor de vitamina D lá no núcleo da célula, lembra lá? Que vai fazer a reprodução. Então, se ela se liga menos ao VDR, ela ia ter menos utilidade para a gente. Não ia adiantar nada e, na verdade, pode até, um paciente que esteja tomando vitamina D2, ele pode até estar competindo com os receptores da vitamina D3. Não é legal. Tá certo? Naturalmente, pessoal, como é que a gente vai recomendar com que a pessoa tome sol? Ele tem que expor pelo menos 25% do corpo, a metade do tempo que ele iria causar um eritrema, ou seja, se a pessoa iria ficar vermelha com meia hora de sol, a gente não precisa saber indicar tantas horas, porque varia de acordo com o tipo de pele. Vamos dizer que para mim, por exemplo, é necessário 20 minutos de sol, ou 15 minutos de sol, dependendo do horário do dia. Aqui na minha cidade o sol é bem forte, 11 horas da manhã, eu precisaria de 15 minutos de sol para ficar bem vermelho. Então, eu preciso da metade desse tempo para que para expressar a vitamina D3 no meu corpo. A metade do tempo que causaria a vermelhidão, todos os dias, né? E isso, com 25% do corpo exposto, a metade do tempo para causar o eritrema, todos os dias, é como se eu estivesse tomando 2.000 ml de vitamina D3 por dia. Isso é o ideal. Mas a gente sabe que é difícil a pessoa tomar sol. Eu mesmo não consigo tomar sol. Muitas vezes prefiro suplementar e estar suplementando a vitamina D3 diariamente. Eu suplemento 5.000 ml de vitamina D3 por dia. Quando eu estou notando que eu preciso de um pouco mais, ou seja, estou com algum sintoma inicial de gripe ou de algum tipo de inflamação, eu dobro essa vitamina D3 e passo a tomar 10.000 ml. Tá certo? Posso até deixar aqui na próxima aula, eu devo ter aqui uma vitamina D3. Eu vou mostrar para vocês um exemplozinho lá de vitamina D3 para que a gente consiga ter mais essa visão, tá certo? Deu outro tilt aqui. Exato. Eu vou finalizar aqui a aula e a gente volta com as recomendações finais. Então, saiba que para cada 10 unidades no exame de sangue de 25 hidroxilase vitamina D3 que você quer elevar no nível do seu paciente, você tem que indicar 1.000 unidades de vitamina D3. E aí, vimos tudo isso aí, que as importâncias da vitamina D3, a gente viu o que causa diferença e por que hoje a vitamina D3 está tão baixa nos pacientes. E vocês têm que saber dizer basicamente muitas dessas coisas que a gente disse aqui para o paciente de vocês, tá certo? Aí a gente vai já voltar com o finalzinho dessa aula sobre vitamina D3, essa nossa querida vitamina D3, tá certo? A gente se vê já já.